Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o grande prazer de receber para uma entrevista a executiva Carolina Penteado. Carolina Penteado é formada em psicologia, ela tem o mestrado em administração de empresas, além de vários cursos de especialização técnica e gerencial. A sua carreira foi empreendida em grandes multinacionais, empresas de grande porte e também melhores empresas para se trabalhar, como por exemplo, a Unilever, a Johnson & Johnson e a BASF. Nessas organizações, ela ocupou posições gerenciais, até mesmo em nível América Latina, nas áreas de inovação, nas áreas de insight, etc, etc, etc. Portanto, é com grande prazer que eu recebo a Carolina. Muito bem-vinda, Carolina. Muito obrigada, o prazer é meu. O prazer é todo meu. Está preparada para a nossa entrevista? Preparada. Ótimo, muito bom. Então, como você vai perceber, a Carolina é uma profissional extremamente bem preparada, simpática, agradável, se comunica extremamente bem. E se a sua empresa, porventura, tiver interesse em recrutar uma pessoa com as suas credenciais, eu sugiro que você me aborde diretamente, mandando-me uma mensagem para contato@gutenberg.com.br. Ou então você pode me pedir o telefone dela e eu mandarei com o maior prazer. Muito bem, vamos à nossa entrevista. Em primeiro lugar, Carolina, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essa sua experiência na área de marketing, nestas grandes empresas multinacionais às quais me referi. Muito bem. Eu comecei minha carreira há 20 e poucos anos atrás, tenho trabalhado na área de marketing, na área de informações, na área de insights, em grandes empresas, como você falou. E trabalhei em empresas em diferentes segmentos. Então, trabalhei na empresa de bens de consumo, então trabalhei na Unilever, trabalhei na Johnson's, trabalhei em empresas também de tecnologia, na Microsoft, e trabalhei no varejo. E eu gosto de falar que no varejo, quando eu trabalhei, era um momento em que informações, dados, mercado, era uma coisa que não se falava, né? Falava-se muito do gut feeling, né? Da intuição que as pessoas do varejo, né, tinham muito forte como, né, em reputação de trabalhar muito bem comercialmente, até do ponto de vista de operações. E trazer essa cultura de informação e de dados para um segmento que também queria ter um marketing forte e moderno, mas que não trabalhava dessa maneira, foi uma das conquistas e um dos orgulhos que eu tenho profissionalmente. E as outras empresas de tecnologia e de bens de consumo já tinham, né, e têm um marketing moderno que eu pude contribuir, participar e trabalhar junto. Muito bem. Durante sua carreira, você viveu um período nos Estados Unidos. Eu creio que naquela ocasião você trabalhava para a Microsoft. Eu gostaria de saber de você quais foram aquelas experiências que você viveu lá nos Estados Unidos e que, de certa forma, facilitaram o desenvolvimento de sua carreira até atingir a posição que você atingiu. Muito bem, obrigada. Sim, morei nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos e eu acredito muito nessa experiência pessoalmente, obviamente, né? É uma mudança, uma experiência transformadora, né? Na medida em que você tem que fazer adaptações a seu estilo de vida, mas também profissionalmente, né? Ela me ajudou a me formar no meio da carreira. Eu tinha por volta de 30 anos quando eu mudei para os Estados Unidos, então no meio, né, da minha carreira, me ajudou a desenvolver tanto skills técnicos, profissionais, então consumer experience, que era uma questão muito importante e nova no Brasil, nos Estados Unidos, né, numa empresa de tecnologia, então testando softwares, trabalhando direto com empresas de tecnologia. Foi incrível eu poder ter essa experiência de como que a usabilidade de uma ferramenta e de uma plataforma digital pode funcionar. Mas também eu acredito que me desenvolveu os soft skills que a gente tem falado, né, as empresas têm falado muito.
Por quê? Porque fala-se, né, de uma cultura diferente, uma cultura muito mais pragmática do que a nossa cultura. Então isso me ajudou, né, numa discussão, numa questão, numa resolução de conflito, como eu poderia ser mais direta, mais objetiva, mais dirigida nas minhas escolhas e nas minhas colocações. Então o pragmatismo acho que foi muito bom. Acho que a adaptabilidade também, né? Eu saía de um mundo, né, na América Latina em que as pessoas tinham relações pessoais, relações de troca, relações de colaborações de uma maneira, e nos Estados Unidos essas relações também interpessoais importantes de colaboração são feitas de outra maneira, né? Então essa adaptação a uma cultura nova, né, tem muitos russos e indianos nos Estados Unidos em tecnologia, então também estar exposta, né, a pessoas de outros países e países que tradicionalmente o Brasil não tem tanto vínculo e contato, me serviu muito para eu poder, né, desenvolver esses skills, né, esses soft skills. E resiliência, né? Não tem como você morar, né, num outro país, você sabe, você morou também, e não ter resiliência, né? Resiliência de você poder aprender, errar, né? Não ter, né, não estar na zona de conforto com a frequência que você está acostumado no seu país, né? E profissionalmente eu acho que isso também é uma habilidade, né, muito importante, muito relevante para o meu desenvolvimento intensivo. Nos dias atuais, vamos dizer, esses skills que nós denominamos de soft skills são extremamente importantes, principalmente numa economia globalizada, não é? Sim. Então você foi, vamos dizer, muito beneficiada com essa sua estadia nos Estados Unidos, que é uma experiência muito relevante. Sim. Não é? Agora, uma outra pergunta, você é uma executiva bem-sucedida, você é casada, você tem filhos. Como é que você, como uma mulher, concilia essa sua vida pessoal, o cuidado pessoal, como eu sempre digo, a harmonia consigo mesmo, não é? Que é a parte física, a parte mental, intelectual, a parte psicoemocional, a parte social, isso, e, sobretudo, a parte espiritual. Aí você vai para o outro campo, que é o seu relacionamento com o seu marido, vai para o outro campo, com seus filhos, para o outro campo, o seu trabalho e mais um papel, que é a de dona de casa. Apesar de que, em geral, no nível em que vocês atuam, vocês geralmente têm as suas secretárias, etc. Mas, de qualquer forma, como é que você faz o balanceamento desses vários papéis? Essa é uma pergunta que eu gosto muito. Eu pessoalmente acho que esse é o melhor lado de você ser uma profissional, mas também gostar muito desse lado pessoal, né? Para mim é muito importante a maternidade, é muito importante eu ter minhas amizades, é muito importante o meu lado social e familiar também. Eu acredito que eu sou uma melhor pessoa e mãe e amiga porque eu trabalho, porque eu trago, né, questões, dúvidas, conflitos, né, pro meu ambiente pessoal, emocional, e o vice-versa. Eu acho que eu sou uma melhor profissional, especialmente de times, de pessoas, de troca, porque eu tenho desafios dentro de casa, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, então certamente eu tenho desafios dentro de casa, de ser questionada, de ser, né, preterida, de ser preferida, né? Eu ocupo papéis, né? Então eu penso, né, muitas vezes eu cheguei no ambiente de trabalho, né, com uma questão que foi me trazida de casa e pude exercitar aquilo e o aprendizado que eu tive por esse exercício dentro de casa, no trabalho e vice-versa. Então é um desafio na medida em que a gente tem, né, 24 horas e muitas coisas para fazer, mas eu acho que é um desafio que me enriquece mais do que me desespera e me deixa louca, né? Então eu gosto muito. Muito bom. Esse é um ponto muito importante para aquelas pessoas que estão saindo das faculdades, os que já estão participando de programas de trainees. Isso é a preocupação com o balanceamento ou com a harmonia, ou aquilo também que nós chamamos de viver uma vida holística, não é? Você não pode viver só para o trabalho, não é? Você tem que ter o seu próprio tempo para o seu autodesenvolvimento, no relacionamento com a sua família, etc, etc. Mas muito bem respondida a sua pergunta.
Agora, eu gostaria de lhe fazer uma outra pergunta. O mundo hoje muda muito rapidamente. E, naturalmente, que a revolução da comunicação fez com que essas mudanças acontecessem numa frequência e numa rapidez extraordinária, não é? Mas os filósofos antigos, na antiga Grécia, eles já diziam que a vida é movimento, não é? É que o homem nunca se banha nas mesmas águas do mesmo rio, porque quando ele mergulha, a água já passou, não é? O próprio Aristóteles dizia que a vida é movimento, e a vida é movimento. Se nós pararmos, nós vamos enferrujar, nós vamos embotar e nós vamos morrer. Daí porque a gente tem que se manter sempre muito ativo, principalmente a mente, de onde procede todas as coisas. Então a minha pergunta para você é a seguinte: diante desse fluxo, da velocidade dos acontecimentos, por exemplo, hoje eu até estava conversando na hora do almoço com a Mary, fazem 2 dias que a rainha foi enterrada. Não se toca mais no assunto. 2 dias. Com 12 dias as televisões do mundo falando sobre o funeral dela. 2 dias depois, ninguém estava mais falando. Então, vamos dizer, as coisas acontecem numa velocidade muito grande e você também é esquecida muito facilmente. Eu digo você, eu, todos nós. Porque a vida é muito rápida. A própria Bíblia diz que a vida é como uma vela, não é? Tem outros que dizem que a vida é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele vai embora, não é? Muito bom. Então a pergunta é a seguinte: como é que você está se preparando para esse mundo digital, esse mundo que é totalmente diferente daquele mundo que eu nasci? Talvez você, que é muito mais jovem do que eu, tenha vivido, mas de qualquer forma, como é que você está se preparando para esse novo mundo? Essa é uma outra questão. Eu acho que a transformação que as áreas, as carreiras e o trabalho têm tido nesses anos, eu acho que é um desses símbolos e sinais, né, de que o mundo se transforma e as nossas carreiras se transformam também, né? Eu acho que a melhor forma de se preparar para esse mundo é continuar aprendendo, né? Eu, quando comecei minha carreira, comecei em pesquisa de mercado, né? E hoje em dia a gente está falando, continua sendo uma área de informação, continua sendo uma área de dado, continua sendo uma área de insights, mercado, concorrência e inteligência, mas é uma área que engloba muito mais, né, do que pesquisa. Pesquisa é isso, né, do que hoje é essa área de informação. Então, e por quê, né? Porque tecnologia entrou, porque a sociedade se transformou, porque a indústria se transformou, né? Porque nós nos transformamos. E eu acho que a pandemia acelerou ainda mais, né? Nós conversávamos antes da gente começar aqui, de que as pessoas estão trabalhando de uma forma diferente, de casa, sem escritório ou com escritórios combinados, né? E certamente as pessoas estão recebendo informação dessa maneira também, né? Então, eu acredito, né, primeiro nessa questão da gente saber, né, o que se esperar, né, uma das empresas mundiais de tendência acabou de publicar um relatório de 2024, o que se esperar, o que esse consumidor e as pessoas, né, devem estar sentindo, né, nos próximos 2 anos, e falava, né, 3 das 4 tendências que eles mencionaram tem a ver com esse volume de informação, com esse temor do futuro, com essa ansiedade sensorial, porque a gente é impactada, né, por escuta, por leitura, por barulho, por tudo, né? E uma das tendências que eles falavam, né, que me inspirou muito, foi uma tendência de encantamento, porque eles falaram que até agora a gente está vivendo tanto, né, o medo do presente, o que o presente vai me trazer, né? Vai me trazer doença, não vai me trazer doença, vai me trazer a vacina, não vai me trazer vacina. Que agora o único jeito de reconstruir e olhar o futuro é via encantamento, né? Então eu acho que essa questão tá bom, como nós marqueteiros, nós cidadãos, nós pessoas de todas as áreas, vocês de recursos humanos,
podemos pensar nesse consumidor que está querendo uma reconstrução, né? Quase um pós-guerra, num sentido, né? Com as devidas proporções. Então, eu acho que a gente tem que continuar aprendendo, continuar lendo, continuar estudando, continuar falando com pessoas que possam nos ensinar a olhar para esse futuro e construir esse futuro de uma maneira sólida, né? E eu acho que as empresas têm poder de fazer isso. O psicoterapeuta Rollo May, ele falava muito da ansiedade, do vazio existencial das pessoas na década de 40 e de 50. Eu às vezes fico pensando, se ele fosse vivo hoje, o que ele diria diante dessa realidade, né? Por exemplo, o Brasil é um dos países, eu acho que é o primeiro país do mundo em ansiedade. Diante dessa realidade que nós estamos vivendo, uma insegurança tremenda, não é? Nós todo dia lemos nos jornais que a nossa produtividade está caindo, que os nossos recursos humanos estão desabando, não é? Que os investimentos não sendo feitos conforme nós esperamos, entre tantas e tantas outras necessidades. Mas de qualquer jeito, você falou com grande propriedade. Uma coisa é certa, eu me prepararei e as oportunidades surgirão, aqui ou em qualquer outra parte do mundo. Então, eu tenho uma última pergunta para você e eu prometo que eu fecho a minha entrevista. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você, como uma executiva de marketing, com a experiência que você tem, inclusive internacional, diante dessa carência de recursos humanos que se constata no Brasil, que é uma realidade, hoje é difícil você achar pessoas competentes. A minoria. É uma minoria. E parece que as pessoas também não querem fazer grandes esforços para mudar essa situação. Na sua visão, como uma executiva, o que é que você tem de diferente para oferecer a uma empresa? Porque essa é uma pergunta muito, muito pertinente nos dias atuais, né? Porque as empresas querem resultados. Sim. Eu diria, sem dúvida, a minha experiência, né, na área de insights, com capacidade analítica, com capacidade de influenciar outra pessoa para a tomada de decisão, né, que é a principal razão de existir uma área de insights dentro de uma empresa. Mas eu também acho que é a minha história de vida, né? A minha história de vida tendo trabalhado em empresas, como a gente conversou um pouquinho, né? Na Johnson's eu tive um papel global, então a gente trabalhava com países como Índia, como Arábia Saudita, que eu tive a chance de visitar e conhecer culturalmente aquele país e a transformação feminina naquele país. E é maravilhoso ver que eles, né, têm alguns avanços desde que eu estive lá. Não porque eu estive lá, mas é bom ver, obviamente, o país nessa direção. Então, acho que essa história de vida me traz, né, uma curiosidade, uma sensibilidade, né, e uma experiência nessa área. E eu acredito também nos resultados, né? Você falou de resultados, né? Eu trabalhei com marcas como Dove, como Omo, como Lux, como Sempre Livre, como Souvenir, que são marcas, né, que obviamente são cobradas por resultados, né? Então, a minha participação, contribuição, liderando projetos para aumentar resultado de marcas já tão importantes e relevantes, é onde também eu acredito que possa, né, ter muita força, né, a minha experiência, né, e a minha capacidade de contribuir para o crescimento de marcas pequenas ou grandes. Muito bem. Eu quero agora agradecer formalmente a Carolina pela sua brilhante entrevista e gostaria de dizer mais uma vez para você que nos escuta e nos vê que a Carolina é uma pessoa de extrema competência, uma executiva hands-on, uma mulher preparada, que gosta de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, como todos vocês já sabem, que é ler. Ela lê muito, ela se mantém muito bem atualizada no seu campo de atuação. Portanto, se a sua empresa, repito, necessita de uma executiva de marketing competente, brilhante, contate o Gutenberg. contato@gutenberg.com.br. E peço para que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br e lá você vai encontrar informações sobre a nossa empresa.
Eu quero agradecer agora, novamente, a você, Carolina, pelo seu tempo, pelo seu preparo, pela sua competência e agradecer também a você, telespectador, por nos dedicar o seu precioso tempo para nos ouvir durante essa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!